Graça e paz, amados irmãos, espero que todos estejam bem, que a paz do Senhor esteja sempre sobre a vida de cada um de vocês. Vamos iniciar mais um culto online, um culto através das redes sociais. Eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja sempre o teu nome. Pai amado, nós queremos nessa hora nos colocar diante do Senhor, mesmo Deus, pelas extensões da tua igreja, dos aparelhos que estão ligados nesse momento, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja, Deus, nos envolvendo, Deus, na tua palavra, despertando em nós, Senhor, o desejo de te conhecer mais, de sermos instrumento nas tuas mãos para abençoar outras vidas. Pai, que tudo o que fizermos aqui seja única e exclusivamente para a honra e glória do teu nome. Nos perdoa, Deus, porque somos pecadores, temos defeito, maus pensamentos, atitudes que muitas vezes não te agradam, mas ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, como é bom nós estarmos assim, mesmo distantes, mas não tem algo melhor do que estar compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos louvar ao nosso Deus.
digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Vamos compartilhar a palavra do Senhor que está em 1 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 12, que diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados irmãos, o texto dessa mensagem, o título dessa mensagem é Causa e Efeito. Nós vimos aqui que Israel estava vivendo um tempo de pressão, um tempo de angústia, vivendo um tempo de incerteza, vivendo um tempo em que eles estavam se preparando para serem atacados. E quando eles souberam que o inimigo se aproximava, eles foram buscar aquele que poderia fazer alguma coisa por ele, aquele que poderia verdadeiramente protegê-los, livrá-los da mão dos seus inimigos. Clamaram a Samuel, pediram para que o profeta clamasse, continuasse clamando a Deus, para que Deus pudesse conceder a vitória a eles. E foi justamente isso que ocorreu. Tanto é que quando foram vitoriosos, que eles perseguiram os filisteus, Samuel levantou ali um templo, levantou um altar ao Senhor e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero tirar algumas lições dessa passagem para que nós possamos desfrutar da nossa vida, possamos acrescentar a nós, possamos ser edificados por ela. E aí, uma das lições que eu aprendo aqui é que em tempos difíceis mantenhamos a nossa confiança. Tempo difícil todo mundo está vivendo hoje, um tempo difícil, um tempo de incerteza, um tempo em que muitos não estão vivendo o que gostariam de viver, muitos têm até preocupação de sair na rua com medo de se contaminar, é um tempo de incerteza, mas em tempos difíceis mantenhamos a nossa confiança. O versículo 8 diz assim, que então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Quer dizer, diante dessas incertezas, nós temos que buscar quem? A Deus, buscar ao Senhor. Aqui, amados irmãos, Israel confiou em Deus. Ele sabia que podia contar com Deus naquele momento que eles estavam vivendo. Ele tinha a certeza que Deus não iria, naquele momento, abandonar o povo. Então, clamaram ao sacerdote, ao profeta Samuel, e que Samuel ali sacrificou uma ovelha, um carneiro a ele, um animal novo, ainda mamando, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Amados irmãos, muitas vezes nós preferimos ficar murmurando: oh Deus, por que isso acontece comigo? Senhor, por que só eu que vivo assim? Senhor, só na minha casa, na minha família que vem essas coisas? Oh Pai, muitos preferem murmurar, outros preferem se esconder, se fecham em si mesmo, no seu mundinho, ali entram embaixo da cama, dizer assim, na verdade, mas simplesmente eles se apartam de tudo e ficam acreditando que estão ali, vão conseguir sair dessa sozinho, por suas próprias forças, e não é assim. Muitos já assumem a derrota, jogam a toalha, dizendo: olha, realmente eu não vou conseguir, realmente eu não tenho forças, realmente eu já perdi, então não adianta mais lutar. Eu quero dizer para você o seguinte: ao invés de nós ficarmos murmurando, ficarmos ali escondidos, ficarmos nos sentindo derrotados, nós devemos confiar em Deus.
né? Israel confiou e Deus fez a obra. Então eu quero pedir para você, fazer-lhe uma pergunta: você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus, nesse Deus que nós pregamos, que nós ministramos, que nós testemunhamos? Você tem confiado nele? Se você tem confiado, então descanse no Senhor. A outra situação é que, se crermos, obtemos a resposta de Deus. Mas nós precisamos crer. Entra o meu compromisso e o seu compromisso para com Deus também. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou desejando, que eu estou apresentando em Deus. O versículo 10 diz assim, que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amados irmãos, enquanto Samuel clamava ao Senhor ali, todo o povo tinha certeza que Deus iria ouvir o clamor, tinha certeza que as suas orações chegariam até o altar do Senhor, até o trono de Deus. Eles tinham essa certeza. Então, eles acreditavam que Deus realmente iria ouvir. Bastava só se colocarem na presença dele, oferecer o sacrifício e clamar que Deus iria ouvir. Muitos aí fazem essa mesma situação, se colocam diante de Deus. Mas aqui eu quero dizer para você que Israel, em hipótese alguma, ele duvidou da fidelidade de Deus. Eles não duvidaram, simplesmente acreditaram, simplesmente eles deixaram Deus agir porque sabiam que podiam confiar nele. Eles tinham a certeza que Deus ouviria as suas orações e responderia. Eles descansaram em Deus. Ficaram ali apreensivos pela situação? Sim, mas descansaram no Senhor. Queridos irmãos, muitos apresentam suas orações a Deus sem crer. Eles falam por falam, eu vou orar a Deus, mas não sei, Deus acho que não vai me ouvir na minha oração. Muitos têm essa atitude, infelizmente, oram e não descansam, oram e não acreditam, oram e simplesmente oram. Como nós estamos, muitos conversam, seria simplesmente um monólogo ali naquele momento, e não é assim que funciona, né? Oram, mas não creem que Deus irá atendê-lo. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz assim, olha, quando orares ao Senhor, já dê graça, porque Deus já está ouvindo, Deus já está ouvindo o seu clamor. Se você apresentar a Deus alguma situação, amado irmão, irmã, simplesmente agradeça a Deus, já começa a louvar o Senhor, por aquilo que Ele já está fazendo na tua vida. Então descansa no Senhor, né? Muitos começam cheios de dúvida, vão orar ao Senhor cheio de dúvida e não sabe se Deus vai agir ali, mas Deus está agindo. Já no comecinho, quando nós dobramos nosso joelho, é como se fosse um botãozinho que já liga a nossa comunicação diretamente com o Pai. Quando nós dobramos nosso joelho e chegamos a Ele quebrantado de coração, é sinal, já é como se nós estivéssemos já fazendo uma ligação, um telefonema para o Pai eterno e apresentando a Ele as nossas petições. É ali, é nesse momento, é assim que funciona. A partir do momento que nós nos apresentamos a Deus, já temos que crer que Ele já está ouvindo o nosso clamor, e devemos não só crer, meus irmãos, mas sim viver essa resposta de Deus em nossas vidas. Devemos de fazer isso daí. Então eu quero pedir para você, fazer-lhe mais uma pergunta, que você me responda: você tem crido que Deus pode responder às suas orações? Você tem crido verdadeiramente que Deus ouve e responde às suas orações? Então, se você realmente crer, amado e amada, você deve descansar no Senhor. Descanse nele. Não importa o que esteja à sua volta, não importa quais são as notícias que estão chegando até você, não importa o que as pessoas estão falando, não importa. Descanse no Senhor e dê glória a Deus, porque Ele está ouvindo. E como Ele fez com Israel aqui, Ele fez um monte de trovões e relâmpagos para que Israel fosse mais do que vencedor, e Ele vai fazer isso também na sua vida. Mas para isso, você precisa crer. Amados irmãos, e outra situação que quando obtemos a resposta, nós precisamos viver essa resposta. Deus respondeu, eu tenho que viver essa resposta. Sabe, eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida. Nós não podemos guardar a promessa somente para nós, mas devemos de abrir o coração e falar para todos quem é o Deus que nós servimos, o poder desse Deus maravilhoso em nossas vidas,
que esse poder pode ser na vida daqueles que estão à nossa volta também. No versículo 11 diz assim, que saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Israel, ao ver o mover de Deus, ele foi para cima dos seus inimigos, pois tinham a certeza de que Deus estava com ele. Então você orou, tenha certeza que Deus está com você, querido. Israel sabia que poderia vencer aquela guerra, porque Deus era presente em sua vida. Você pode ter as suas situações resolvidas, porque Deus é presente na sua vida também. Sabe, viva isso, tá? Viva que Deus, ele é presente a todos os momentos na sua vida. Queridos, e nós, quando Deus responde as nossas orações, simplesmente desfrutamos, ou fica ali todo mundo por isso mesmo, fica tudo ali por isso, quer dizer, Deus respondeu, amém, que bom, beleza, Deus respondeu, olha, eu alcancei minha bênção, amém, que bom. Queridos, alcançou a bênção, abre a boca, fale para todo mundo, desfrute disso daí, viva isso, e fale para o maior número de pessoas possível do Deus que você serve. Como se as pessoas às vezes ficam quietas, como se a resposta de Deus fosse algo simples, algo que deveria acontecer por naturalidade. Não, a resposta de Deus para mim, para você, amado e amada, é um privilégio, sabe? É um privilégio, um motivo de honra, de saber que nós podemos contar com esse Deus maravilhoso em todos os momentos de nossa vida. Então é algo que precisa ser expandido, precisa ser falado, precisa ser pregado daquilo que Deus faz por nós, porque tudo que Ele faz para mim e por você, amados irmãos, é somente para a honra e glória do nome dEle. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Então nós somos apenas aqui instrumentos na mão dEle. Então viva as bênçãos que Deus tem dado a você, tem respondido às suas orações. Viva isso e desfrute, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém, amados e amadas? E eu quero dizer, você tem vivido as respostas de Deus? Você tem vivido a resposta de Deus a você? A outra situação que, ao viver essas respostas, reconheçamos que Deus sempre atende às nossas orações. Oh, meu amado, minha amada, como é gostoso, prazeroso, como é maravilhoso você ver Deus respondendo, você sentindo Deus respondendo às nossas orações. É motivo de alegria, motivo de muita festa. Olha o que aconteceu aqui. No versículo 12 diz assim, que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, amados irmãos, você tem reconhecido o que Deus tem feito na sua vida? Israel fez isso, olha, ele entendeu que Deus livrou Israel dos seus inimigos de uma maneira sobrenatural, que Deus fez o impossível acontecer ali. Israel entendeu que Deus lhe concedeu a vitória de uma maneira estupenda, uma maneira maravilhosa, uma maneira que nenhum homem iria conseguir dar essa vitória como Deus deu, né? Israel reconheceu que a fidelidade de Deus não falha em hipótese alguma, porque a fidelidade de Deus dura para todo sempre. Então ele estava ali reconhecendo que tudo que Deus havia feito por eles até ali, porque até ali Deus havia ajudado, não é verdade? Ele reconheceu que a fidelidade de Deus não falha, e eu creio que Deus tem feito muitas coisas em sua vida, como tem feito na minha. Deus tem respondido às minhas orações, Deus tem respondido às suas orações. Pare e pense quanta coisa está acontecendo. Cada oração que nós colocarmos diante de Deus, vivamos essa oração, vivamos esse tempo, principalmente no que nós estamos vivendo agora, esse tempo de luta, de incerteza. Apresente a Deus, viva esse tempo, viva as graças de Deus, viva a glória de Deus na sua vida, viva tudo aquilo que Deus tem feito para você. Reconheça isso, amado irmão e irmã. Eu creio que Deus já fez muitos milagres na sua vida, como fez na minha também, e Ele tem muito mais para você, tem muito mais para mim, tem muito mais para nós. Amém, queridos? Eu creio nisso aí. E mais uma vez eu te pergunto, você tem sido grato a Deus por suas respostas? Você tem sido grato a Deus por suas respostas? Seja grato, irmão. Diga sempre, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos favoreceu. Abra o teu coração a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda causa tem um efeito.
Então, quanto mais nós cremos no nosso Deus, mais Ele vai ser presente em nossas vidas. Quanto mais nós acreditarmos nesse Deus maravilhoso que um dia olhou para mim e olhou para você e nos tirou do lamaçal do pecado que nós vivíamos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se apegou a nós. Quanto mais nós cremos nele, mais nós veremos a glória do Senhor. Mais nós veremos o agir de Deus em nossas vidas, mais nós veremos o amor de Deus se manifestar em nossas vidas. Queridos, então creia, viva esse tempo, principalmente agora, diante de toda a incerteza que nós estamos vivendo. Vai parar esse confinamento social aí, né? Vai parar agora no final do mês, vai ter mais um mês, tem mais um mês. Queridos, não se preocupa com isso, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, e eu creio que Deus está no controle de tudo, e no fim, nós vamos olhar para trás e ver quanta coisa Deus tem feito por nós. Olhar para trás e ver e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero concluir essa mensagem, meu querido, minha querida, dizendo: se confiarmos, se crermos, se vivermos e se formos gratos ao Senhor, nós poderemos desfrutar do agir de Deus ao nosso favor. Queridos, Deus é fiel e Ele continua fiel, mesmo que eu e você não sejamos fiel a Ele, Ele continua sempre fiel. Então creia nisso, Ele é o nosso provedor, é o nosso ajudador, é aquele quem cuida de nós, é aquele que nos livra do mal, é aquele que nos dá vida e nos dá vida plena. É esse Deus que nós servimos, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém, querido? Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que vem nos dar ânimo e força, nos fortalecer, nos guiar, vem dar a nós, Senhor, a esperança de podermos continuar. Vem, Senhor, trabalhar em nossas vidas, dando ânimo para nós levantarmos a cabeça e continuar a nossa caminhada. Obrigado pela Tua palavra, que ela venha encontrar morada em nossos corações, venha nos dar força, nos dar ânimo, ó Deus, para não desistirmos, mas sim para perseverarmos. E mais, Senhor, que possamos ter a certeza da Tua presença em nossas vidas. Amado Deus, eu quero colocar mais uma vez diante do Senhor as famílias da Tua igreja. Que o Senhor abençoe cada lar, cada pai de família, cada mãe, cada filho, Deus. Que a família persista, continue unida, Senhor, sendo usada pelo Senhor para passar os valores de geração em geração, para que a família não perca a essência que o Senhor um dia criou. Abençoa, Senhor. Peço também, eu quero orar por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando nesse momento, Pai querido, aqueles que estão fazendo as suas quimioterapias, suas fisioterapias, Senhor, aqueles que estão sendo tratados, ó Pai querido, dá ânimo a eles, meu Deus, que o Senhor derrame a bênção do Senhor sobre suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, que eles jamais percam a esperança, mas que permaneçam firmes na fé, buscando o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Ó Deus, eu peço por aqueles que estão também aí contaminados com o coronavírus, ó Deus, essa pandemia, Deus querido, em nome de Jesus também, cura, Pai, não permita que se percam mais vidas por causa dessa doença, mas que o Senhor esteja fazendo um milagre, Deus, da cura na vida dessas pessoas. Peço também, libera, meu Deus, a vacina, para que o Teu povo, para que toda a humanidade possa ser imunizada contra esse mal desse século, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, derrama sobre a Tua igreja das Tuas bênçãos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti levante o rosto e te dê muita paz. Uma ótima semana, uma semana de vitórias para você, em nome de Jesus, amém.